Meus irmãos, boa tarde. Que a doce paz de Jesus permaneça conosco agora, hoje, por todo o sempre. Veja, é uma grande alegria estarmos aqui. Os que estão aqui e vieram na tarde de hoje é porque realmente entendem o Evangelho de Jesus. Porque a maioria dos nossos irmãos ainda vê essas datas tão importantes para a reflexão espiritual, ainda vê as questões festivas, né, e outras atividades, né, porque acha que é um feriado e esquece até do compromisso da casa espírita. Mas os que chegaram até aqui é porque esses vieram acompanhados pelos seus mentores, pelos espíritos bondosos que vieram acompanhando todos nós na tarde de hoje. Então, todos nós que estamos aqui na tarde de hoje somos agraciados pelo Mestre Jesus, porque Jesus, ele veio para nos ensinar a amar, a perdoar, a sermos irmãos verdadeiramente. Sabemos que cada um de nós temos as nossas imperfeições, ainda estamos na senda evolutiva da jornada da Terra, mas o importante, meus irmãos, é o esforço, é o trabalho do esforço no bem, porque nenhum de nós aqui tem perfeição, logo porque estamos num planeta de provas e expiações, não é, meus irmãos? Então, agradeço a presença de todos vocês encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que esses têm a consciência de que está aqui para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir os ensinamentos do Espiritismo, que é a mesma coisa que o cristianismo. Então aqui eles estão porque têm a consciência do compromisso com a sua evolução espiritual. Os desencarnados, que muitos têm a consciência que precisam estar aprendendo como nós devemos fazer, aprendermos todos nós, os encarnados. Então, antes de começarmos o ponto, eu gostaria de cumprimentar meus irmãos encarnados e desencarnados. Boa tarde, em nome de Jesus. Boa tarde. Graças a Deus. Bem, a leitura do ponto de hoje é o Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 10 da Lei de Liberdade, encerrando o último item da Lei de Liberdade, que com o subtema resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, o que trata esse item? Resumo teórico do móvel das ações humanas. É o seguinte, vamos fazer uma pequena leitura. Pergunta o item 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não fora previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetidos.
que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Veja, meus irmãos, o que é que esta passagem está falando para nós? Que o nosso livre-arbítrio é quem nos leva ao sofrimento ou à felicidade, praticar o mal ou praticar o bem. Aí eu pergunto aos nossos irmãos: o destino existe? O que é que vocês acham? O destino existe? E vocês, qual a opinião de todos vocês? Carminha, Charles. Com ele já traçado, entendeu? Aí o que acontece, porque já tem de acontecer, mas eu acho que não tem nada a ver com isso, não. A gente já vem, quando a gente já vem, a gente já vai. A gente não sabe o que vai passar, mas já vem no caderno, tudo que a gente vai acontecer, entendeu? Não, na minha opinião, o livre-arbítrio, ele age na questão do cuidado para todos nós, mas que nem toda liberdade ela é bem dada por ele. Aí a escolha é nossa, daquilo que a gente quer fazer. Se a gente voltar atrás assim, eu não quero fazer isso aqui, então é nosso e está dizendo que a gente não pode fazer, mas se quiser também pode fazer. Agora, sabendo que nós vamos ter consequências, né? Tanto para que a gente fizer assim, as consequências que a gente atinge vai fazer o mal e o bem. A gente fazendo aquilo que vai fazer o bem lá na frente, então a gente vai ter umas consequências boas, mas aquelas que a tendência que a gente fazer mal, as consequências do bem. Então, o livre-arbítrio, para mim, eu acho que nem toda a liberdade ela é boa. Com certeza. Boa tarde, Francisco e Freire. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Veja, porque o nosso irmão Jailson Costa, ele teve problema de deslocamento, porque com essas chuvas, como ele mora em São Lourenço da Mata, ele teve dificuldades de se deslocar. Então nós conversamos hoje, né, pela manhã, e se não tudo bem, não se preocupe, vamos marcar uma outra data com o nosso irmão Jailson Costa, que ele esteja bem, que a família dele esteja bem. Bem, meus irmãos, então hoje o tema é a questão sobre o livre-arbítrio. O que podemos fazer com essa lei universal, né? Que o livre-arbítrio, porque Deus, todos nós, espíritas, sabemos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes de conhecimento. Deus nos deu o livre-arbítrio para avançarmos ou retardarmos. O que a gente alcança de progresso, a gente não retrograda mais não, a gente não volta atrás não. A gente adquiriu, ali já está adquirido, ninguém retorna, dá um passo para trás nos conhecimentos, no aprendizado, né? Às vezes a gente estaciona, dá uma paradinha, né? Mas desaprender, não. Então, Deus, com sua sabedoria infinita, realmente nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Aí, aqui no ponto de hoje, diz assim: veja que coisa tão importante. Diz assim: que a gente pode passar por prova e por expiação, e até escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre de agir ou não agir. Veja que algo profundo. A gente lá, nas nossas fichadas espirituais, quando vem para a reencarnação, escolhe até
uma prova, uma expiação para passar pela criminalidade por uma questão de prova ou expiação. Mas depende do Espírito, da educação do Espírito, da moral do Espírito, de seguir realmente essa tendência criminosa. Por isso que diz, mesmo escolhendo essa tarefa, você pode agir ou não naquela situação. Aí, na pergunta que você falou, se o destino existe, aí vem aquela questão. O destino é criado por nós. Essa questão de escolha. É nós que vamos criar o nosso destino. Assim, escolheu o lado errado. Foi nós que escolheu aquele lado. E escolheu o lado bom também. Pronto, Valmir entendeu perfeitamente a questão do livre-arbítrio. Não foi, Chico? Porque veja, o destino não existe, irmãos. Nada está traçado. O que existe são as nossas escolhas. Então muita gente diz assim, que eu tive uma vida difícil, eu fui fadada a viver no sofrimento, que nada dá certo para mim, eu não tenho sucesso com nada, mas isso são as escolhas. Aí o outro vai dizer assim, mas eu estou passando por um casamento, por outra coisa que não está dando certo, eu não tenho sorte para isso ou para aquilo. Mas não é essa a questão. Você escolheu viver com aquela pessoa naquela condição e depois, quando as dificuldades se apresentam, aí a pessoa vai dizer assim, eu não tenho sorte, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Deus é tão perfeito que Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher as más e as coisas ruins, e as coisas boas, as más e as boas coisas. Então veja só, essa questão do destino, ela não existe, meus irmãos. É tanto que Chico Xavier tem aquela frase nobre, né? Ninguém pode fazer um novo começo, né? Mas podemos nos esforçarmos e fazermos um novo fim. Por que Chico disse isso? Porque Chico entendia perfeitamente a questão do livre-arbítrio. Porque às vezes a gente começa uma vida um pouco conturbada, mas aí a gente, de repente, começa a refletir, ou através até mesmo da doutrina, de uma religião que nos orienta para determinadas coisas, e a pessoa vai refletindo, vai entendendo, aí diz, não, aqui eu não quero mais continuar nessa situação, eu vou partir para outra coisa que seja melhor e que me faça bem. Não é assim que a gente faz? Aí tem gente que diz assim, outra coisa, meus irmãos, o livre-arbítrio, ele é uma atitude, é uma ação nossa, muito ligado à nossa consciência e à nossa fé. A nossa fé. Aí tem pessoas que confundem uma fé cega com uma fé raciocinada. E tudo isso é questão de escolha. Eu lembro, assim, nas passagens evangélicas de Jesus. Jesus, quando estava naquela passagem do mar revolto, da grande tempestade no mar, a gente não lembra, né, que teve aquela grande tempestade. E Jesus, olha como Jesus, ele ensinou de uma forma verdadeira a pessoa a seguir seu livre-arbítrio. Num certo momento, os apóstolos disseram, mestre, vamos para a pescaria? E Jesus disse, vocês vão, que depois eu não vou acompanhar vocês, agora. Então os apóstolos ficaram todos entristecidos, dizendo, poxa, Jesus nos abandonou, a gente vai ficar nesse mar, pode ter uma tempestade. Quando Ele está conosco, a gente tem toda a fé nele. Os apóstolos tinham fé em Cristo, mas a fé deles era vacilante. Então Jesus, para ensiná-los, o que é que Jesus fez? Jesus deixou eles, pegaram o barco, foram tudo, né, para a pescaria, e deu uma tempestade, assim que eles foram um sofrimento muito grande para os apóstolos. A água entrou no barco, muitos deles caíram ao mar, outros socorreram, outros pularam dentro da água para socorrer os outros.
Jesus teve duas tempestades. Em uma delas, Jesus estava com eles e Jesus adormeceu tranquilamente no barco. E olha, uma tempestade de raios, traçando tudo, as ondas terríveis, o barco virava e girava. E Jesus, na maior tranquilidade do mundo. E ele, Jesus, acorda, Jesus, nós vamos todos morrer. Jesus, nós vamos morrer. Pularam no barco aquela mulher. Depois Jesus desperta do sono e olha aí, quando vê a tempestade, vem só para os apóstolos e diz: mas vocês não têm fé. Basta ter fé. A fé tudo resolve. Aí Jesus olha para a tempestade, para o mar imoto. Aí Jesus bota a mão assim e diz: parem os ventos, parem a tempestade. E de repente vê a calmaria no mar. E os apóstolos ficaram espantados, vendo aquela fé de Jesus. Aí Jesus disse para eles: isso depende da sua fé. O que eu fiz aqui, vocês poderiam ter feito a mesma coisa. Então Jesus mostrou a eles que pelo livre-arbítrio de cada um dos apóstolos e nosso também, a gente pode realizar grandes feitos com a nossa fé e o nosso livre-arbítrio. Nessa parte eu entendi que Jesus quis mostrar para todos, né, todos nós hoje, que a gente, da vida cotidiana, passando por diversas tempestades. Então, se a fé da gente for inabalável, a gente consegue passar por ela. Ele está dizendo que toda tempestade que a gente tiver, há um cessamento aí. Quando a gente tem fé, depois vem a calmaria. E aí vem daquela parte que ele fala que, porém, no mundo há muitas tribulações, mas poderemos vencer se a gente tiver fé, com certeza. É verdade. Veja só, é como a gente diz, a gente sabe que as provas ou as expiações, elas são necessárias, elas são pérolas de luz para o nosso adiantamento. Mas a gente tem a escolha de sofrer ou não com aquela dificuldade. Não é dele. A gente tem a escolha, o livre-arbítrio da gente sofrer. Diga aqui. Nós temos que sofrer nesse barco. Às vezes assim fica tão fácil a glória de Deus, mas nós achamos por escolha sofrer. Aí depois a gente resolve, nós podemos contar na nossa frente ali. E a gente sofreu tanto. Por que a gente sofreu? Porque a gente também não tem aquela fé. Muito bem, querida. Excelente resposta. Porque realmente é isso que ela falou. Olha o que a gente acabou de falar, o livre-arbítrio com a fé argentina. Porque quando você. Outra coisa, meus irmãos, a gente para ter fé, a gente tem que ter o quê? Coragem. Existe a coragem na fé. Porque às vezes a gente está numa situação tão difícil, até no lar, na família, nas nossas dificuldades, e a gente fica tão conturbado com aquilo, perturbado, que cega a nossa reflexão. Aí a gente fica naquela tribulação. E depois, quando a gente respira, quando a gente diz, estou na situação, eu agora vou ter que me acalmar, a escolha, eu vou ter que me acalmar. E vou ter coragem de enfrentar aquela dificuldade. Quando a gente faz isso conosco, tudo clareia. É quando o mestre Jesus diz assim: a fé tudo pode. Então, às vezes a gente está com problema de família, a gente está com problema de saúde, mas às vezes a gente traz para nós mesmos as vibrações negativas, não edificantes. Quando a gente está com um problema de saúde, sabe o que a gente faz, meus irmãos? A gente respira, a gente faz uma prece, a gente cria aquela coragem de enfrentar a dificuldade. E sabe o que é? Isso é usar a fé e o livre-arbítrio. Oi. Quantas vezes eu vejo pessoas que preparam médico, não médico da mulher de hoje, porque está sofrendo. Porque está dizendo que é isso, é aquilo,
É verdade. Eu não sou tão antecipada, eu não tive que esperar pela resposta do médico, pelos exames deles. Então, tem a mesma coisa como se fosse um. Às vezes a solução está na nossa frente, e a gente vai desesperar, a gente não vê. É verdade. O desespero é tão grande, a falta de reflexão, a falta de calma em nós. O desespero esfacela a fé, não é mesmo? O desespero destrói a fé, meus irmãos. Destrói. E veja como é tão interessante essa questão da gente ter o livre-arbítrio unido com a fé. Porque às vezes é um problema que pode ser solucionado tão fácil. Aí quando a gente diz, poxa, eu sou chamada a isso, eu tenho que responder isso ou aquilo, eu estou tão nervosa, de repente chega lá, é tudo diferente, sai na maior tranquilidade e você volta dizendo, como eu fui desesperado, como eu me desespero tão rápido. Uma coisa aconteceu comigo uma semana, então minha mãe tem 81 anos. Aí eu levei para escolher dela, né? Ela sempre gosta de fazer as contas logo lá no mercado. Aí aconteceu comigo essa semana uma coisa que se eu tivesse que me desesperar logo, eu saía aqui nos corpos, vamos fazer isso aqui, vamos sair daqui. Mas dentro do mercado eu me deu uma dor no estômago e respondi nas costas. Aquela dor mesmo de lacerar no você. E eu parei de brincar assim, era ganhando o que era do respirar mais uma dor, muita dor aqui. Aí naquele momento eu fui pensando, se eu tiver dia agora, eu não deixo ele aqui nesse local e não na frente da minha mulher, não meu pensamento. Mas se também não for o caso, aparte-se de mim. Aí eu continuei, quando ela chegou no carro, pegando vai estar ali, aí a luz foi amenizando. Aí consegui fazer as compras quando cheguei em casa. Aí quando eu cheguei em casa, pronto, a luz sumiu. Mas naquele momento, teve esse momento, eu ficava esperando, não vou fazer agora não, vou sair daqui logo. Eu ia fazer isso, mas agora aqui me tocou, não pensei que não. Continuei naquela coisa, suportando e chegou o fim, tudo certo. É verdade. Nosso irmão Francisco Augusto, ele foi um homem de fé e de coragem. Agora vem o exemplo do nosso irmão aqui presente. Porque eu acho que eu gravei uma frase que ele falou para mim, acho que ele nem lembra que ele falou isso, quando ele melhorou daquele problema que ele teve. Então ele disse que estava naquele sofrimento, naquela angústia, ele ficou muito aflito com o tratamento, que foram muitas investigações, que não se descobria qual era o motivo daquela enfermidade de Francisco, e Francisco ficou desesperado também porque não sabia o que estava acontecendo. Então ele disse que chegou e parou um momento e disse assim, espera aí, eu sou espírita ou não? Não foi, Francisco? A partir desse momento que Francisco se colocou na fé dele e na fé na doutrina dos Espíritos e primeiramente em Deus e em Jesus, ele se reforçou. E ele realmente se reforçou, ele se fortaleceu e ele passou com mais tranquilidade. Está aqui nosso irmão Francisco Augusto conosco. Na próxima terça-feira será a palestra do nosso irmão. E veja, é essa coragem, é essa fé, é esse livre-arbítrio que a gente tem de ter a força e a coragem de seguir. Está vendo? Ele passou, depois que ele se fortaleceu na fé dele como espírita, de saber agora eu vou ter que buscar o meu equilíbrio e com o meu livre-arbítrio, com minha fé, eu vou caminhar para esse problema
se não fosse, eu acho que essa mentira, primeiramente Deus. E a orientação do Espírito, eu acho que ele não tem. É verdade, é verdade. Aí daí eu fui ao encontro de estudos, o ENESP, o Encontro de Estudos Espíritas de Pernambuco. Foi lá na Faculdade de Saúde, ali na Mascarenhas de Moraes. Então, Geraldo Campete estava fazendo a palestra e ele perguntou para a plateia: meus irmãos, nós ainda temos muita pouca fé, porque a gente se apavora, se desespera com todo, não foi, Charles? Com maior facilidade. Então eu pergunto aqui a vocês na plateia: vocês têm medo de morrer? Ele perguntou à plateia. A plateia ficou no silêncio. Aí disse assim: temos um pouco. Ele disse: tem não, tem pavor. Então assim, ele falou a verdade, né? Porque às vezes a gente tem o pavor, né, meus irmãos? Mas por que a gente tem esse pavor do desenlace? É porque como a gente já tem uma consciência muito avivada para as nossas imperfeições, a gente tem medo, porque a gente sabe das nossas imperfeições. Porque no nosso livre-arbítrio a gente pratica muita coisa que não é legal, né? Todos nós, sem exceção. Ninguém aqui na Terra é perfeito. Só foi Jesus que veio para nos ensinar, né, a progredir e a amar. Ele é o perfeito que sempre foi. Então nós temos esse pavor, esse medo, porque, primeiro, nossa fé ainda é pequena. Nosso livre-arbítrio ainda está vacilante, porque a gente sabe que a gente é perfeito por causa de quê? Por causa das nossas escolhas. Por que a gente sofre? Por que a gente é imperfeito? Só tem uma direção: o livre-arbítrio. É o que está dizendo aqui. A questão daquele que a gente sente quando pensa que vai desencarnar, né? Está acontecendo também, porque assim, quando eu conheci essa casa, de vir para cá, meu pai era vivo e minha mãe, assim, mais nova. Aí, no caso, aconteceu uma coisa comigo que eu acordei de manhã e acordei com um sintoma que eu poderia morrer naquele momento. Aí foi na hora que eu cheguei assim, eu chamei minha mãe, chamei meu pai, ele se sente aqui, aí na cadeira, aqui no sofá. Se acontecer alguma coisa comigo, o meu pai ficou até apavorado nesse momento. E não vai acontecer, ele pegou foi pegar a Bíblia, ele pegou uma Bíblia também para ler, senão vai ser uma coisa que eu dizer. Aí quando minha mãe pegou na minha mão, estava todo gelado, os pés e a cabeça, gelado, se acontecer, não se apavore não. Mas acho que ia chegar a hora, eu não tenho esse conhecimento ainda de chegar a ficar aqui, na casa, nessa casa espírita. E eu, naquele momento, eu passei esse coisa de que parecia mesmo que eu já ia embora. Às vezes, Valdir, algumas influências que se aproximam de nós, às vezes a gente abre, né, aguarda, faz aquelas atitudes não muito boas e tal, e a gente atrai, né, porque a gente é o tipo da coisa. Falar de obsessão, veja, também é uma coisa do livre-arbítrio nosso. Porque, algo assim que é resultante do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, para você ter alguém que não queira seu bem, que lhe persiga, você deve ter feito um grande mal a essa pessoa, desagradou, você não foi correto com aquele irmão. Então tem irmãos que não têm ainda muita reflexão das coisas, então eles não perdoam, né? E aquele que não perdoa, esse daí está propenso a justamente atrair, né, algumas influências que não são agradáveis. Então, pelo nosso próprio livre-arbítrio, pelas nossas próprias escolhas, a gente atrai essas dificuldades. Veja só, agora me veio na lembrança um exemplo de um rapaz, de um senhor, que ele era militar na época dos reis antigos, né, dos imperadores. E ele era uma pessoa, braço direito desse imperador, uma pessoa de grande
importância para esse monarca da época, na verdade, ele era um militar da época, um soldado da época de grande influência, né? Então, ele apaixonou-se por uma jovem muito bonita, linda, maravilhosa, e ele se apaixonou por essa moça, e como ele era uma pessoa já que era abastado, já tinha trabalhado muito, tinha, né, reunido uma fortuna e tal, e os pais dele também eram pessoas que eram abastadas, e ele tinha uma vida social elevada, né, nessa questão material. Então, essa jovem não gostava, não amava essa pessoa, mas quando ela vendo, né, a fama dele, a condição financeira dele, então ela aceita casar-se com ele, né? Então, pelo interesse material. Então, casou com essa jovem e tal, e ela começou a dizer: eu vou começar a fazer alguma coisa para esse marido aí desencarnar, morrer, e eu ficar com a fortuna dele. Então, ela foi, né, fazendo algumas coisas, botando algumas coisas na comida dele e tal, foi envenenando, né? E ele vem a desencarnar. Depois que ela ficou com a fortuna dele, ela ainda quis muito mais, foi muito mais além. Ela olhou para os pais dele, também abastados, né? Disse: agora eu vou ter que me aproximar mais dos meus sobrinhos e tal, e para ver se eu também tenho eles, para ficar só eu reinando aqui com a fortuna dessa família. E foi isso que ela fez. Fez a mesma coisa com os pais dele. E ele, no outro lado, na vida espiritual, ele veio toda a situação que ela estava praticando. Então ele revoltou-se tanto. Veja, isso foi o quê? As escolhas de quem? Dela, né? Quais foram as escolhas dela? Foi realmente matar tanto o esposo como os pais dele para pegar toda a fortuna da família. Então, no mundo espiritual, ele veio tudo isso. Então, quando ele viu que ela fez isso com os pais, aí a revolta dele foi indefinível. Então, ele começou a perseguir essa criatura. Ela adoeceu e olha, foi sério. Ele passou, veja mesmo. Ela desencarnou, ela reencarnou de novo, e ele perseguindo ela da mesma forma. Ele passou 1000 anos, vejam, meus irmãos, o que é uma vingança. Mas por que essa vingança? Por escolhas erradas que aquela pessoa fez, e também por escolha dele de estar aplicando a vingança dele. Tudo isso é livre-arbítrio. Se ele tivesse perdoado ela, não é uma pessoa que realmente não tem ainda uma boa moral e tal, fez tudo isso, mas eu quero a minha felicidade espiritual, ele iria seguir a jornada dele espiritual, aprender, estudar e evoluir. Mas ele não, ele ficou com muita raiva, porque ele disse: poxa, eu fiz tudo por ela, dei tudo que ela queria, dei uma vida de rainha a ela, e ela ainda foi assassinar meus pais por causa da fortuna. Então, esse espírito, para quê? Ele não queria perdoar de forma alguma, e ele queria perseguir ela de todas as formas. Passaram-se 10 séculos, meus irmãos. Vocês acreditam nisso? Existe. Existem espíritos que não perdoam. Isso é uma questão de livre-arbítrio, tanto do desencarnado como do encarnado que praticou aquela atrocidade, né? Então, veja o que a gente faz com o nosso livre-arbítrio. A gente, às vezes, com ciúme ou com raiva de alguma coisa, a gente pratica algo com aquele companheiro, com aquela companheira, ou com um colega de trabalho. Dentro do trabalho, a gente enfrenta muitas dificuldades nessa questão de pessoas não querer o progresso daquela pessoa dentro daquela empresa. Isso a gente passa muito. Isso é algo que eu acho que quase todas as pessoas passam no seu ambiente de trabalho, com irmãos que querem um cargo a mais que você, querem superar você, e começam a praticar certas coisas para prejudicar aquele irmão ali, né? Aquele colega de trabalho. Então, veja, essas questões tudo é de livre-arbítrio. Tudo dentro da família. Quando a gente reencarna, que vem uma família difícil,
Aí a gente diz assim, mas por que eu nasci nesta família? Ainda tem gente que diz assim, eu estou nessa família, eu acho que eu desci aqui de paraquedas, aí não escuta isso, né? Meu Deus, como é que eu reencarnei nessa família? Eu que sou dirigida a fazer certas coisas do bem, tentar melhorando, me esforçando, mas é uma dificuldade essa família para mim. Eu acho que isso, não era para eu ter reencarnado nessa família. Eu acho que me jogaram aqui de paraquedas, eu já ouvi muito essa expressão. Ninguém foi jogado naquela família de paraquedas, não. Aquilo ali, a família que a gente tem, é a família que a gente precisa. Quanto mais dificuldades, mais a gente precisa para que a gente possa exercitar a lei de amor, de justiça e de caridade. Você não vê quantas famílias que vê numa família filhos maravilhosos, filhos assim, que trilham o caminho do bem, que estudam, que se formam, que buscam caminhos edificantes. E tem sempre um que se descaminha. Ah, mas aquele ali é a ovelha negra da família, não é assim que se diz? Mas é aquele ali que a gente precisa conviver com ele. É aquele ali, é o teste que a gente precisa passar naquela família. Aí outros dizem assim, mas como é que pode pais tão maravilhosos, pais religiosos, do bem, pessoas de amor, de caridade, mas tem aquele filho ou aquela filha totalmente desviada. Mas é aquela criatura que a gente precisa amar e que a gente precisa orientar. É a nossa prova da nossa expiação ali. E que é importante para que a gente possa trilhar os degraus de evolução que a gente precisa. Eu estava vendo ontem, sabe, eu gosto muito de ver alguns vídeos sobre Chico Xavier. Então, Gugu Liberato fez uma pergunta a Chico Xavier. Chico, você tem medo de morrer? A mesma pergunta, né? Você tem medo de morrer? Aí Chico disse assim, não tenho não. Porque os meus laços com as entidades espirituais são tão fortes. Eu já tenho um convívio tão grande com eles. Eles vivem tanto no meu meio. Como o povo dizia que Chico vivia mais do lado espiritual do que do lado encarnado, se dizia, né? Eu tenho esse laço tão estreitado, tão próximo dos espíritos, que eu praticamente, quando eu for lá, eu já estava vivendo uma vida que ele já sabia como iria ser, né? Não, eu não tenho medo. Aí disse assim, aí ele completou e disse assim, veja mesmo, se você me oferecesse $1 milhão, eu dizia, tá doido? Eu não quero isso não. Chico dizendo, tá louco? Eu aceitar $1 milhão? Olha, eu quero viver na origem que eu nasci, que eu convivi e que agora eu estou vivendo. Eu nasci, por exemplo, ele nasceu na simplicidade, Chico viveu na simplicidade e desencarnou na simplicidade. Foi isso que ele veio de grande lição para nós, que muita gente fica enlouquecendo para querer ganhar mais, para querer ter mais isso, para querer ter mais aquilo. Não precisa. Você precisa do básico. Você precisa de saúde, de ter seu pão de cada dia, que isso é digno para cada ser, de cada cristão, de você ter sua casa confortávelzinha, agradável, que você gosta. É disso que você precisa. Você não precisa ter mais, porque você quer procurar mais. Então veja que grande exemplo do Chico. Tá louco? Eu aceitar $1 milhão? Ele quer dizer, eu quero viver, a minha origem foi humilde, eu que estou vivendo na simplicidade e vou desencarnar na simplicidade. E foi assim que aconteceu com o Chico Xavier, né? E não só foi, muitas pessoas também, né? E às vezes a gente passa e vê nossos irmãos, conhece nossos irmãos na campanha do quilo mesmo. A gente vê tanto exemplo. Quando
questão do livre-arbítrio e da fé e das provas e das expiações, que é o assunto de hoje. Olha, eu cheguei numa casa tão humilde que eu disse, nossa, eu estou até com vergonha. Eu pensando, meu Deus, eu estou até com vergonha de bater na porta desse irmão, dessa irmã, porque eu estou vendo a simplicidade tão grande. Mas aí a espiritualidade é que a espiritualidade nos inspira. Bata. Aí eu, campanha do que em nome de Jesus, saiu um senhorzinho, bem velhinho, abriu a janela, a casa toda deteriorada, toda, sabe, bem mesmo decaidinha. Aí eu disse, bom dia, meu irmão, a paz de Jesus esteja contigo. Que coisa boa, meu irmão, você bater na minha porta. Olha, eu fico tão feliz quando vem um de vocês bater a minha porta, porque raramente alguém bate a minha porta achando que eu não tenho nada para oferecer. Aquilo ficou gravado na minha memória, aquela simplicidade e aquela serenidade daquele Senhor. Aí disse assim, olha, sou eu que tenho vergonha, veja o que ele disse, eu tenho vergonha de quando vocês batem a minha porta e eu não tenho alimento, 1 quilo para dar a vocês, porque não é a campanha do quilo e eu não tenho 1 quilo para dar para vocês, mas eu tenho aí esse pouquinho aqui. Olha, ele me deu umas plaquinhas, não sei se foi 5 centavos ou 10 centavos, eu recebi com tanta boa vontade aquela doação. Eu me lembrei do óbito da viúva do Evangelho, mas eu saí chorando dali e ele agradecendo, botou, olha, eu tenho tanta vergonha, porque eu só tenho isso para dar para vocês. É uma lição, meus irmãos, de humildade, de amor, de fé, de esperança, porque a escolha dele foi viver na simplicidade, deu a escolha dele, mas a da alma da irmã, ela disse, mas meu Deus, essa campanha vai ficar aqui no Israel de nós, porque muita coisa, irmão, que a gente vê na campanha do quilo importantíssima. Não se envergonha, a campanha do quilo, ninguém está pedindo esmola para nós, a gente está exercitando, praticando a lei de amor e de caridade. É o nosso livre-arbítrio de sair às ruas com a nossa fé, o nosso amor, de bater, né, nas casas mais humildes. Eu gosto de pedir nas residências mais humildes, é onde eu tenho as maiores missões da vida. Enquanto aquelas casas monumentais, belas, toca no interfone, não tem nada não. A gente sai até entristecido, depois esse irmão poderia ter feito outra escolha, né, de fazer uma doação. Então é isso, meus irmãos, não tem isso numa campanha do quilo, é um trabalho de muito amor. E vou lhe dizer, aí eu tenho saudades, eu já fiz tanta campanha. Na verdade, eu já coordenei a campanha do quilo por mais de 2 anos na UNED, na época. Era uma campanha linda. E é mais de 30 pessoas quando eu coordenava a campanha do quilo na UNED. Ah, que maravilha! Aí passava pela feira de Jaboatão, era lindo, era maravilhoso. E um certo dia, eu tive uma visão em sonho na campanha do quilo. Eu fiquei maravilhada. Eu disse, meu Deus, como é lindo a campanha do quilo. Olha, meus irmãos, todos nós que estávamos, víamos perfeitamente o irmão Lorinaldo do Bacana. Ele subiu naquela ladeira, parecia o alto da fábrica de Jaboatão, aquela ladeira difícil. Todos nós estávamos alvejantes, branquinhos, todos de branco, chegava, luzia, uma luz que iluminava os espíritos daqueles irmãos que estavam na campanha do quilo. Eu acordei maravilhado. Meu Deus, como é lindo o trabalho da campanha do quilo. Então a gente precisa deixar as vaidades. Vamos deixar jogar fora esses lixos tóxicos que é a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E vamos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. Jesus, eu achei muito bonito naquela passagem de Jesus, onde ele fez
e dos peixes, para aquela multidão que estava faminta, que procurou o Mestre Jesus, e os apóstolos: Senhor, o que nós vamos fazer? Nós não temos alimentos. Era uma multidão faminta, querendo ver Jesus, pedindo os milagres de Jesus, agora para ouvir a palavra de Jesus, mas eles andaram tanto, vieram tão longe, que eles estavam famintos e não tinham mais alimento, já tinham consumido pelo caminho. E daí chegou um dos apóstolos de Jesus e disse assim: Jesus, o que temos aqui no cesto? 5 pães e 5 peixes. Jesus disse: isso aí é o suficiente. Jesus pegou os 2 cestos e elevou ao alto a fé de Cristo inabalável no Pai. De repente os pães brotaram naquele cesto, era tanto pão, era tanto peixe, e eles foram alimentando, só foram, doando, o pão, o peixe, aquela multidão. E daí, quando os apóstolos voltam, dizem assim: pronto, Senhor, eu acho que agora nós alimentamos o povo. Aí sobraram, eu acho que uns 4, algumas coisas ainda no cesto. Aí o apóstolo diz: o que é que eu faço agora, Senhor? Isso aqui eu jogo fora. Jesus disse: não desperdiçais nada. Isso não é exemplo para a gente, não, gente. Se a gente observar bem a passagem de Jesus na terra, a gente vai mudar muito a nossa vida. Aí tem pessoas que compram coisas opulentas, muita comida: não quero isso, joga no lixo. Gente, Jesus disse: não desperdiçai nada. A minha casa ele não gosta. Quando meu esposo diz: ele disse que ele não jogue fora. Eu tenho essa coisa em mim, não gosto. Meu filho às vezes vai almoçar comigo e diz: mãe, eu não quero isso aqui não. Meu filho, não desperdice nada. Bote só o suficiente. Se você não vai se alimentar com todo, você pode o suficiente, mas não desperdice, meu filho, não desperdice. Porque agora Jesus disse assim: veja aí, só tinha poucos pães e houve a multiplicação, E você ainda vai jogar o que realmente, por exemplo, ele começou com 5 pães. Se ele jogasse fora 4 pães, ele estava desperdiçando o alimento, que Jesus não fez o milagre da multiplicação de 5. Por que vai desperdiçar? Então é algo para a gente refletir muito na nossa casa, não desperdiçar. E também uma visão de que a gente nunca se esqueça, para que repartam um pouco para aqueles que não têm condições. Com certeza. Essa passagem também lá. Isso mesmo. Repartam um pouco para que... É o amor ao próximo, Agora, tudo isso cai no ponto aqui da fé e do livre-arbítrio. Porque os apóstolos poderiam ter dado as costas e ir embora e deixar a multidão lá, pela escolha, Mas Jesus disse: não. Jesus, grandioso mestre, me mandaram uma mensagem essa semana. Eu até mandei para o grupo, não sei se vocês viram. É uma mensagem que fala que a descrição de como era Jesus fisicamente e moralmente é uma carta escrita por Públio Lentulus Emmanuel naquela época a Tibério, que era o imperador, Chico. Ele escreveu. Gente, eu mandei para o grupo do Sena. É algo que você chora, minha gente. É uma coisa belíssima. Diz que é um dos assim, uma das comprovações mais corretas que se tem da imagem de Jesus, da condição moral e física de Jesus. Aí Emmanuel não encontrou com Jesus? Públio Lentulus não encontrou Jesus na época? Não é o senador que era Emmanuel como senador de Roma na época? Então ele viu Jesus. Emmanuel viu Jesus, gente. Isso aí não é historinha de Trancoso, não. Emmanuel viu Jesus, falou com Jesus e se transformou com a mensagem de Jesus. Então ele descreveu, vocês viram ao vivo, é lindo. Jesus, ele é algo assim tão perfeito
imagem de Jesus. Se Jesus tinha cabelos cor de amêndoas maduras, repartido ao meio, vindo aos ombros. Diz que o nariz e a boca de Jesus é algo indescritível de belo. Os olhos cor de amêndoas, parecido com os cabelos. Mas o olhar dele é tão profundo que se na carta ele dizia para Tiberio que se você fixasse Jesus, você se apavoraria de algo tão grandioso. E a serenidade dos olhos acalmava seus profundamente, você se transformava. Mas quando chegou próximo mais dele, viu a simplicidade das roupas e os pés no chão. Veja a simplicidade, a grandeza de Jesus. E a gente aqui tão imperfeito que somos, queremos estar isso, estar aquilo, tudo achando vaidade. Mas ainda diz na fala de Maria, que diz assim: acho que ele herdou a beleza de sua mãe Maria, que era uma jovem de beleza sem igual, era uma beleza extraordinária. Maria de Nazaré, a jovem Maria. Diz que Jesus era muito parecido com ela. Eu corri, fui lá na internet, busquei cabelos cor de amêndoa, coisa linda. Fui pesquisando assim, meu Deus, como Jesus, o cabelo de Jesus era bonito. E realmente ele tinha o cabelo longo. A barba, diz que a barba era igualzinho ao cabelo, também cor de amêndoa, partida no meio. Mas diz que Jesus era os braços e as mãos de Jesus, que era uma beleza que você ficava espantadíssimo com a beleza de Jesus. A presença dele era algo que transformava. Jesus era e é belo no físico e muito mais no espírito, né? Então vejam esse vídeo. Eu fiquei assim, eu escutei várias vezes, mandei até para o grupo, mandei para outras pessoas do grupo, não sei se Bernadette viu. Que coisa linda, nosso Mestre Jesus. E quando ele se aproxima do Mestre, disse que ele tinha uma autoridade própria, uma força, uma autoridade inigualável, que ao se aproximar dele, dava um impacto. E que ele olha para Jesus, vê as vestes super simples e os pés no chão. Aí agora, a gente anda para cá, eu vou falar, não tem uma sandália para calçar, as pessoas criticam. Não estou com uma roupa adequada, uma coisa adequada, a vaidade nossa que ainda é grande, né? E Jesus veio para mostrar que, né, a simplicidade, a humildade é a maior virtude para Deus. É a simplicidade, a humildade, né, e a caridade. Bem, meus irmãos, estamos chegando, né? 5 minutinhos para o tempo do nosso trabalho. Eu agradeço imensamente ter feito a minha primeira palestra depois desse período de mais de 2 anos, né, meus irmãos? Que a gente passou, né, de pandemia e de trabalho na casa também, né, toda a reforma e tudo. É a primeira palestra que eu estou retornando e estou me sentindo muito feliz por isso, muito grata. É uma vibração maravilhosa que está vindo de vocês. O olhar de vocês está saindo luz do coração. Isso chega até nós e dá bem-estar a quem está aqui na frente. Então eu agradeço. Está um grupo maravilhoso hoje, nessa tarde. Maravilhoso. E vou agradecer imensamente a Jesus por isso, por estar falando justamente do domingo de Páscoa, não é, Charles? Então a gente ficou sem saber se vinha, se não vinha por causa da chuva, se vocês vinham na situação da chuva. Mas aí o irmão disse assim para mim: apronte-se, irmão, e vá fazer o trabalho. Aí eu rapidamente me organizei, mandei mensagem para Chico, mandei mensagem para Cleide. Mas aí eu também acho que tem outras coisas para fazer, às vezes não dá para ver a mensagem, né? Mas na terça-feira estará nosso irmão Francisco Augusto trabalhando em nossa casa. Bem, meus irmãos, agora vamos encerrar o nosso trabalho. Eu agradeço, né, imensamente a presença de vocês, a vibração maravilhosa que vocês mandaram aqui para mim, e todos os desencarnados também vibrando
abençoe, dando muita saúde, muita felicidade a cada um de nós. A gente pode ser feliz sim, depende das nossas escolhas e da nossa fé. Tudo que a gente fizer de bom vai retornar em paz, felicidade e saúde para todos nós. Agora vamos fazer nossa vibração, né? Eu vou aproveitar para fazer, no caso, a fisioterapia aqui no grupo, já aqui, né? Porque, repetindo que nós estamos retornando nas terças-feiras, nosso trabalho, né, da reunião pública doutrinária nas terças-feiras, de 19h30, e estamos também retornando ao atendimento fraterno e à fisioterapia em grupo nas terças-feiras. Sejam todos bem-vindos e vamos agora orar e pedir a Jesus, esse grande e lindo Mestre Jesus. Vamos, né, clamar, pedir o socorro que precisamos a Jesus. Vamos relaxar um pouco, elevar nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Mestre lindo, maior, pelo domingo de Páscoa, da passagem de Jesus na terra, passagem de luz profunda e perfeita, nos trazendo os ensinamentos para a nossa felicidade espiritual. E nesse momento, Jesus, neste domingo que a terra celebra a vossa passagem, Jesus, nos abençoe, Cristo de Deus, nos ilumine a mente e o coração, traga para nós, Jesus, as benesses que nós necessitamos e temos o merecimento. Que a espiritualidade nobre e amiga desta casa, o coordenador espiritual de João Montenegro de Farias e de todos os seus prepostos, que são os espíritos abnegados que trabalham nesta seara, que estejam a nos inspirar os bons pensamentos, as boas obras, e que a luz de Jesus esteja sobre nós, meus irmãos, para aqueles que estão com problemas de enfermidades, problemas no lar, seja qual for o problema, entrega a Deus e a Jesus com fé, com o seu livre-arbítrio de aumentar a sua fé em Deus e Jesus e na espiritualidade nobre e amiga que nós estamos recebendo neste momento. O magnetismo espiritual para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que Jesus nos proteja, nos ampare e nos guie, e nos livre de todos os males, de todos os perigos. Abençoe esta casa de oração, trabalho. Abençoa todos os espíritos benfeitores que trabalham nesta casa. Sustenta, Senhor, nossa casa na tua bênção, no teu amor e no teu evangelho, Jesus. Abençoado é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Abençoada é a sua mãe Maria, que lhe trouxe no mundo. Que Jesus abençoe a este município, que essas vibrações se espalhem por todo o município de Moreno, auxiliando onde quer que haja a necessidade do auxílio. Ampara o Senhor nesta jornada e vamos agradecer imensamente pela oportunidade que todos nós estamos tendo por estarmos mergulhados no corpo físico e mais uma reencarnação para o nosso melhoramento espiritual, o nosso progresso. Jesus Cristo, Ave Cristo Jesus. Muita paz para todos, meus irmãos. Uma ótima tarde, um ótimo final de dia para todos. Assim seja.